todos e todas que estão aqui na sala. Vamos dar início aqui a mais uma apresentação, né, na banca agora de defesa de dissertação da nossa querida Elaine. Mas, antes de qualquer coisa, eu já agradeço imensamente a participação de Marta como avaliadora externa, Andréa como avaliadora interna, né, por ter se dedicado a acompanhar, né, Elaine em todas essas etapas, né, André, então, desde das disciplinas, enfim, então, de uma forma muito rápida, né, para cumprir a formalidade aqui, eu vou fazer a apresentação da professora Marta Suzana Cabral Nunes, né, de uma forma rápida, porque ela já está muitíssimo conhecida entre nós, né, agora é figurinha assim. Que bom, né? E bom, a gente queria muito essa aproximação. Uhum. A Marta, ela tem a atuação, né, formação em administração, ela trabalha, ela é professora e é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Sergipe, então é uma pessoa ocupadíssima e está se dedicando aqui a colaborar conosco sempre, né? Ela é presidente da Associação Brasileira de Educação e Ciência da Informação, a ABCIM, né? E era a gestão até 2022, não sei nem se continua, mas eu acho que sim, né, Marta? Ainda está. Sim, a gente renovou a associação até 2025. Ah, que beleza! Né? E tem atuação em vários pontos em comum conosco, a mediação, a circulação, a apropriação da informação, enfim, gestão da informação e do conhecimento, ciência da informação, biblioteca universitária, gestão pública, então ela está muito bem inteirada de todos os temas, né, que a Elaine mencionou em alguma parte no seu trabalho, então uma avaliadora de peso e muito querida entre nós. E, claro, a professora Andréa, né, Vasconcelos Carvalho, a nossa querida Andréa, que acompanha a Elaine desde a graduação, acredito eu, né? Tem doutora em Sistema de Informação e Documentação pela Universidade de Saragoça, também vou falar resumidamente, é nossa colega no Departamento de Ciência da Informação, atual chefe de departamento, né, e atua no programa de pós-graduação. Eu já vou querer atualizar aqui a minha lista das escolas. Vice-chefe. Eu falei chefe, já estou querendo promover aqui. Eu mesmo já quero ela promovida para poder colocar aqui na minha lista das escolas da E aí, os temas de interesse, gestão da informação e do conhecimento, auditoria de ativos informacionais, inteligência competitiva, curadoria de conteúdos, né, gestão da informação pessoal, que é a mais nova, né, área que a Andrea se dedica. Então, estamos aí com uma banca assim, maravilhosa para que a Elaine tenha todo o suporte possível para deixar essa dissertação assim, né, maravilhosa. Então, agora, Elaine, só uns informes para você em relação ao tempo, né? Elaine vai ter 30 minutos para fazer sua apresentação, e como aconteceu já na qualificação, vai haver, após a sua apresentação, a participação, né, das professoras, né, que vão dispor de 10 minutos cada uma para fazer a intervenção, né? E após esses momentos de diálogo, de análise da sua dissertação, a gente vai um momento só a banca, para depois retornar e acontecer a divulgação, né, do resultado final né, da análise e da apresentação, tá bem? Então, Elaine, eu vou deixar com você a apresentação do seu tema, né? Porque aí você já faz aqueles minutinhos de relaxamento e tal, e fica mais tranquilo. Então, pode iniciar, Elaine, os seus slides e a sua apresentação, e mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, professora. De início, eu gostaria de agradecer a todos. Assim, vou fazer um breve agradecimento, mas eu prefiro deixar, de fato, os agradecimentos para o fim, para não tomar tanto tempo. Mas, de antemão, já agradeço a todos pela presença, agradeço à banca, né, por estar junto comigo. E
Antes de mais nada, é só agradecer e informar que o trabalho passou por uma revisão de normas, normalização da ABNT, porém não foi feita a revisão de português, mas vai ser feita, né, para o depósito final, porque vai ser um documento para consulta pública. Então, esse aspecto aí vai ser feito posteriormente os ajustes finais. Então, de início, bom dia a todos. A pesquisa tem como título a gestão do conhecimento como estratégia para a gestão por competências, proposta de banco de competências para o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para quem está presente e não me conhece, eu sou Elaine, eu sou especialista em gestão de pessoas, bacharel em biblioteconomia e sou bibliotecária da Escola Agrícola de Jundiaí, que faz parte da unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN. Trago aqui o roteiro da apresentação de hoje, né? Elaine, só um minutinho, a gente não vê sua apresentação ainda, viu? Não vê? Não, eu acho que falta você. Deixa eu voltar aqui. Você tem que colocar para apresentar para a gente, né? Uma janela e apresentar para a gente. Deixa eu voltar aqui. Nossa. Pode começar do roteiro quando você abrir. Tá. Que estranho, eu compartilhei aqui, deu tudo certinho, apertei F5, mas vamos lá. Eu tenho a sua apresentação, se você quiser e não funcionar, eu posso abrir, a não ser que você tenha mudado de ontem para hoje. Não, está abrindo aqui. Eu fechei aqui, estava, e abri novamente. Pronto, eu vou compartilhar e vocês me falam se deu certo. Pronto, é uma janela, apresentação, compartilhar. Aparece? Não. Agora sim. Apareceu? Está chegando. Chegou, agora você pode pôr em tela cheia, que aí fica melhor. Vou botar F5. Ok? Tudo ok? Tá ótimo. Pode continuar. Pronto. Aqui o slide de apresentação que eu falei, o título, sobre mim, aqui o roteiro de apresentação, né? Então, assim, fiz o roteiro, vem introdução, em seguida da fundamentação teórica, o percurso metodológico, os resultados da pesquisa, a proposta de intervenção e as considerações finais. Pronto. Na introdução, eu trago o conceito de gestão do conhecimento de matéria, que ela diz que a GC é um processo de gestão agregador de metodologias e ferramentas, com o propósito de promover o desenvolvimento de ambientes de compartilhamento de informações e aprendizagem, a fim de que as organizações alcancem maior eficiência, ampliando sua capacidade competitiva. No Brasil, é interessante mencionar que a GC é vista de forma ampla, englobando assuntos diversos, como atividades de treinamento, adoção de melhores práticas e mapeamento de conhecimentos. Por sua vez, a gestão por competências, ela presume a definição de competências da empresa e das pessoas que nela trabalham, para que o esforço de ambos sigam na mesma direção e atinjam resultados. A definição das competências é a chave principal do modelo. A gestão por competências, ela evidencia uma nova perspectiva para a área de gestão de pessoas. Por isso, alinhar as bibliotecas universitárias a esse tipo de gestão potencializa o uso do capital intelectual existente nessas organizações. Então, a pesquisa traz como pergunta norteadora quais as competências que os bibliotecários do CISB devem ter para tomadas de decisões assertivas. A pesquisa traz como objetivo geral analisar as competências profissionais dos bibliotecários do CISB à luz da GC. Por sua vez, os objetivos específicos são identificar as principais competências profissionais dos bibliotecários, descrever as competências profissionais que necessitem ser desenvolvidas, apontar fatores que favorecem o desenvolvimento de competências profissionais e, por fim, recomendar a criação de um banco de competências de bibliotecários para o CISB. A justificativa desta pesquisa, ela se ancora nas justificativas social, profissional, científico e pessoal. No âmbito social, ela traz uma relevante discussão entre a GC e a gestão por competências no âmbito das bibliotecas. No âmbito profissional, ela
reflete a aquisição de novos conhecimentos que facilitarão as tomadas de decisão no ambiente organizacional. Em âmbito científico, ela contribui para o progresso da produção científica da área da ciência da informação e gestão da informação e do conhecimento. E em âmbito pessoal, é um estudo que é em consonância com a formação acadêmica da pesquisadora. Na fundamentação teórica, a pesquisa ela é ancorada nos capítulos da gestão do conhecimento, né, onde traz conceitos de GC, trazendo também autores clássicos da GIC e autores não tão conhecidos assim, mas que são bastante pertinentes e atuais. Por sua vez, o subcapítulo da gestão do conhecimento em bibliotecas traz estudos sobre GC no âmbito das bibliotecas universitárias. Por sua vez, a gestão por competências, que inicia com os conceitos de competências trazidos por autores de renome nacional, internacional, e as bibliotecas como organizações do conhecimento, né? Em seguida, tem-se o capítulo as competências profissionais do bibliotecário na contemporaneidade, e, por fim, fecha com o capítulo da educação continuada e o desenvolvimento de competências. Aqui, dentro ainda da fundamentação teórica, eu trago alguns autores que foram utilizados, né, para compor o embasamento teórico. Como eu falei, são autores clássicos da GIC e autores não tão conhecidos, mas que têm estudos bastante pertinentes e atuais. E também literatura estrangeira, importante ser mencionado. Dentro do percurso metodológico, é interessante mencionar que o estudo se baseou no método quadripolar, que é um método pensado para as ciências sociais, proposto pelos pesquisadores belgas, né, em 1974, composto por 4 polos que se interligam, que são os polos epistemológico, o teórico, o técnico e o morfológico. Dentro do polo epistemológico, é interessante ressaltar que ele diz respeito à identificação da construção do objeto científico e das problemáticas da pesquisa. O polo teórico é sobre a elaboração das hipóteses e construção dos conceitos norteadores da pesquisa. O polo técnico é o registro dos processos de coleta e análise de dados da pesquisa. E o polo morfológico é sobre a apresentação dos resultados da pesquisa. Aqui eu trago um resumo do percurso metodológico, né? Então, assim, a pesquisa, ela é de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, com finalidade descritiva, de caráter exploratório, cujo universo é o sistema é o SISB, né? O Sistema de Bibliotecas da UFRN, sistema este composto por uma biblioteca central e 23 bibliotecas setoriais. Os sujeitos da pesquisa foram os bibliotecários, né? 15 bibliotecários. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi-estruturada, que foi dividida em 2 blocos. Bloco 1, bloco 1 que é relacionado ao perfil dos entrevistados, e o bloco 2, perguntas abertas voltadas para a percepção dos entrevistados, né? Análise de dados, desculpe, se baseou na análise de conteúdo de Bardhan e resultados da pesquisa. Então, como eu falei, né, o bloco 1 da entrevista foi sobre o perfil dos entrevistados, né? As entrevistas com os bibliotecários ocorreram no período de 22 a 26 de agosto de 2022, e vale salientar que todos concordaram em participar. Os 15 participantes foram caracterizados por meio das variáveis sexo, faixa etária, local de lotação, tempo que atua como bibliotecário, tempo que exerce atividades no atual setor de trabalho e nível de pós-graduação. Pronto, aqui os resultados do bloco 1 da entrevista, né? Trago gráficos de colunas. O gráfico 1 diz respeito ao sexo dos entrevistados, como vocês podem ver, a maioria do percentual dos entrevistados foram do sexo feminino, correspondendo a 80%. O gráfico 2 diz respeito à faixa etária dos entrevistados. A faixa entre 41 e 50 anos, né, corresponde a 60% do percentual dos entrevistados. Passando adiante,
O gráfico 3 é sobre o local de lotação dos entrevistados. A maioria dos entrevistados, como podemos perceber, correspondendo a 53,33%, são lotados na BCZM, em seguida de 46,67% dos entrevistados que são lotados nas bibliotecas setoriais do CISB. O gráfico 4 é sobre o tempo que atua como bibliotecário no CISB. O maior percentual, de 73,33%, sobre entrevistados com mais de 10 anos de atuação no CISB. E isso reflete o quê? Que são profissionais com bastante experiência profissional. O gráfico 5 é sobre o tempo de exercício profissional no atual setor de trabalho, né, onde estão inseridos. O maior percentual foi de 53,33%, né, correspondente aos entrevistados com mais de 10 anos de atuação. Isso mostra que são profissionais com uma sólida experiência profissional, né, no CISB. E o gráfico 6 diz respeito sobre o nível de pós-graduação dos entrevistados. Então, o maior percentual dos entrevistados aponta 53,33%, né, que diz respeito ao nível de especialização, em seguida do nível de mestrado, correspondendo a 46,67% dos entrevistados. Isso reflete que são profissionais que buscam o conhecimento, né, que não ficaram somente na graduação, sempre buscando mais e mais conhecimento, o que é muito bom para o CISB, né, como para o desenvolvimento pessoal também, profissional e pessoal. Já o bloco 2 da entrevista foi sobre a análise de conteúdo, né, os relatos dos entrevistados, cujas respostas dos entrevistados foram categorizadas, né, de acordo com as 4 categorias de competências profissionais apresentadas por Valentim, que são as competências de comunicação, categorias relacionadas às competências de comunicação e expressão, competências técnico-científicas, competências gerenciais, competências sociais e políticas. Eu trago um quadro aqui que resume, né, os relatos, a análise de conteúdo. Então, esses 2 aspectos são aspectos que dizem respeito às competências profissionais exigidas e essenciais à atuação bibliotecária do CISB. Esse primeiro aspecto, sobre competências profissionais exigidas no desempenho de atividades no atual setor de trabalho, certo? Então, as competências gerenciais foram apontadas, as competências sociais e políticas, competências de comunicação e expressão e a competência técnico-científica. Por sua vez, as competências gerenciais dizem respeito à habilidade em gestão de pessoas, né? A gestão de unidades, formação e desenvolvimento de coleções, serviços de informação e referência, capacitação e orientação de usuários. As competências sociais e políticas apontadas foram auxiliar projetos de extensão, competências de comunicação e expressão, diz respeito a atender pessoas com deficiência, e a competência técnico-científica, habilidades para o meio digital, né? Catalogação de material digital e tudo que envolve o meio digital. As competências profissionais essenciais à atuação de todos os bibliotecários, e isso vale salientar que é uma visão macro, a percepção que o profissional teve do que é necessário todos terem, todos os profissionais, foi refletida nas competências gerenciais, principalmente, no que diz respeito à gestão de acervos, formação e desenvolvimento de coleções, serviços de informação e referência, treinamento de usuários, capacitação e orientação de usuários. As competências de comunicação e expressão aparecem principalmente no atendimento ao usuário e competência técnico-científica no processamento técnico. O segundo quadro apresentado diz respeito a competências profissionais a serem desenvolvidas e competências não executadas. Então, as competências profissionais a serem desenvolvidas para atender às necessidades do setor de trabalho dizem respeito principalmente às competências gerenciais ligadas à habilidade de gestão de pessoas, conhecimento em gestão de processos, capacitação e orientação de usuários. Aparece aí também a competência de comunicação e expressão relacionada a Libras, né, a língua de sinais, a competência técnico-científica, que diz respeito a habilidades em tecnologias assistivas, né, pessoas com deficiências visuais, principalmente. Os conhecimentos ou habilidades profissionais não executadas no ambiente de trabalho.
Aparecem as competências gerenciais, também ligadas à habilidade em pesquisa de base de dados. O conhecimento em Libras aparece mais uma vez, que foi constatado que não é utilizado por não saberem a Libras, seguida da competência técnico-científica de conservação e restauração de materiais, que vale salientar que não são executadas por não terem um material adequado e também por não terem noção da forma correta de fazer. Em seguida, da competência social e política, que diz respeito à habilidade de promover exposições culturais. E os conhecimentos ou habilidades profissionais que precisam ser desenvolvidos por todos os bibliotecários do CIB. Entra aí novamente as competências gerenciais de gestão de acervo, gestão de sistemas SIG, SIG-RH, SIG-AA, CIPAC, gestão de pessoas, gestão de repositórios, habilidade de pesquisa em base de dados, competências de comunicação e expressão voltadas para o atendimento ao usuário. Novamente, a Libras aparece, né? E conhecimento em línguas estrangeiras. Competência técnico-científica, habilidade em tecnologias assistivas, mais uma vez aparece, conhecimento das novas tecnologias de informação e comunicação. Aqui são as estratégias adotadas para a construção de competências profissionais, né, relatadas pelos entrevistados. Então, os tipos de estratégia são ligadas à educação continuada, né, que são voltados aos cursos de capacitação, cursos de pós-graduação, cursos de idiomas. Outro tipo de estratégia relatada pelos entrevistados são a leitura de artigos e livros, interação com outros profissionais, né, que são baseadas nas conversas informais com outros bibliotecários, e a participação em eventos científicos da área de biblioteconomia e ciência da informação. Aqui são outros recursos que contribuem para a atualização profissional, né, segundo os entrevistados, que são as conversas entre os pares, os colegas de trabalho, os grupos de trabalho, o benchmarking e as reuniões técnicas. O capítulo da proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem por objetivo propor um banco de competências de bibliotecários para o CISB, que se configura, né, em uma importante ferramenta de gestão do conhecimento. A necessidade, de acordo com os autores, né, citados, a necessidade de sistemas de informação é inerente ao gerenciamento das instituições, entidades e organizações, sistemas que apoiam o gerenciamento, tanto no que concerne a gestão dos processos, quanto das tomadas de decisão. Então, com relação às bibliotecas universitárias, as ferramentas e práticas de gestão do conhecimento podem auxiliar a descobrir habilidades e competências no quadro funcional e direcionar adequadamente os indivíduos para determinadas atividades. A proposição do banco de competências está alinhada com os resultados deste estudo e de acordo com o primeiro objetivo desta pesquisa e com o objetivo geral. O banco de competências buscará apresentar as principais competências de bibliotecários, né, contribuindo com a GC no compartilhamento do conhecimento. É um instrumento proposto para captar as informações fundamentais para a construção do banco de competências, né? Então, o instrumento proposto foi o Google Formulários, que é um questionário para o mapeamento das competências. Eu trago aqui a figura, né, do formulário Google Formulários, que consiste, né, no questionário com o nome, local de lotação e as principais competências profissionais. Aqui é o local sugerido para a inserção do banco de competências, né, que é a página inicial do CISB. E aqui são as telas, né? São as telas da página do CISB com as modificações recomendadas e a exposição da aba aberta do banco de competências. Então, a primeira figura diz respeito, né, a página do CISB a ser inserida no local dos repositórios locais, né? Acrescentar a opção. Mais embaixo, né, o exemplo da criação da aba do banco de competências. E na outra figura é a aba aberta, né, um exemplo o que seria a aba aberta do banco de competências, com a sugestão, né, com o título do banco, exemplo de busca, aqui a sugestão, né, dos ícones, enfim, uma ideia a ser conversado com a Sinfo, né, com a instância competente para ser inserido.
Então, as vantagens do banco de competências para o CISB diz respeito à valorização das competências dos bibliotecários, a atuação de forma colaborativa entre os bibliotecários, né, a partir das competências identificadas, possibilitar a troca de conhecimento entre os profissionais e fortalecer as tomadas de decisão e propiciar o sucesso organizacional. As considerações finais. Então, esta pesquisa, ela investigou competências profissionais que pudessem contribuir para tomadas de decisões organizacionais mais assertivas. O objetivo geral, né, é analisar as competências profissionais dos bibliotecários do CISB à luz da AGC, bem como os objetivos específicos foram alcançados, pois os resultados da pesquisa foram atingidos por meio das entrevistas realizadas. Com os resultados obtidos, foi possível confirmar o pressuposto de que os bibliotecários do CISB possuem competências profissionais necessárias para tomadas de decisão assertivas, no que tange às práticas profissionais. Por meio dos resultados, também foi possível a proposição de um banco de competências, né, com proposta de intervenção. Como limitação da pesquisa, aponta-se o grande quantitativo de bibliotecários existentes no CISB, não sendo possível, nesta pesquisa, cotejar a percepção de cada um profissional, quanto à análise de competências. E como sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se a análise de implantação do modelo de gestão por competências no CISB, alinhado com o modelo de gestão por competências da UFRN. Como uma frase final, para fechar a nossa apresentação de hoje, eu trago uma citação de Leandro Carnal, que diz que é no conhecimento que existe uma chance de libertação. Aqui as referências que eu utilizei para a apresentação de hoje, e muito obrigada a todos pela atenção. Muito bem, Elaine. Estava um pouco nervosa, mas deu conta de apresentar tudo, né? Foi até bem rápida, né, no tempo, em relação ao tempo, que é uma coisa boa, porque eu tinha até explicado, assim, conversado com a Elaine, que o foco mesmo é dar esse resumão, porque a banca realmente já se inteirou, já leu, e é muito, né, para dar essa publicidade para os convidados, enfim, e o foco mesmo nos resultados. Então, a Elaine foi bem sucinta, e parabéns pela apresentação. E eu já passo agora a palavra à nossa professora convidada, a professora Marta, para fazer as considerações a respeito da sua dissertação, Elaine. Então, muito obrigada mais uma vez, Marta, pela presença aqui. Obrigada a você, Luciana, pelo convite, sempre gentil, né? E a gente, é bom que formamos, né, várias parcerias entre as universidades, principalmente as do Nordeste, né? Isso nos fortalece. Né? Sempre tenho essa visão, sabe? Que nessas oportunidades de interlocução que a gente cresce também, né? E, assim, é uma satisfação também participar da banca de defesa da Elaine, né? Eu já tinha participado da qualificação, então agora para lhe dar realmente, Elaine, os parabéns pela evolução do trabalho. Eu sei que esse momento é um momento de tensão para o aluno, né, para o estudante, mas você vai ver que daqui a pouco você vai, né, sentir um alívio muito grande, porque toda essa carga, né, de obrigações e de responsabilidade, eu diria, né, em relação ao que você pretende fazer, que você se propôs a fazer, o que você fez, toda essa carga vai se dissipar, né, digamos assim, porque você agora já cumpriu uma parte importante, que é fazer a apresentação. Agora, o que vamos trazer, tanto eu e acredito que também a Andréia, são alguns detalhes só para você revisar no final do texto, né? Essa questão da correção ortográfica, ela é importante, mas uma etapa que aqui também a gente pede que o aluno faça só depois da defesa, porque ainda tem correções a fazer, né? Para realmente pegar o texto final e fazer a questão da entrega, de depósito. Então, nem se preocupe com relação a isso, mas, assim, de forma geral, já lhe digo que o seu texto está muito bem escrito. Você não tem... Identifiquei muitos poucos problemas em relação à correção ortográfica, então já lhe dou os parabéns também por isso, certo? Mas, de fato, você vai depois fazer aí a sua correção. A respeito do trabalho, então, eu queria levantar algumas coisas, assim, porque eu vi que muitas das recomendações que a gente tinha falado, ou da discussão que a gente fez lá na qualificação, você
absorveu e acatou, né? Então, isso já é também um ponto positivo para o seu trabalho. E daí eu vou logo na parte, então assim, né, na parte introdutória, em relação ao resumo, eu não teria muitas alterações a propor, nem em relação ao título também, então vou logo para a introdução, na página 16, tá? Que você traz aí, deixa eu ver se é 16, é isso mesmo, que você traz o problema, né, e o objetivo geral. Eu acho que como você trata no problema de que você quer conhecer quais são as competências, né, dos bibliotecários, que os bibliotecários devem ter para tomar decisões assertivas, esse elemento aí, que é uma variável que é chamada tomada de decisão, ela também deveria estar no objetivo geral, considerando que ela faz parte aí da sua construção do problema, tá? Então, a minha sugestão aqui é de você agregar essa parte final, né? Porque é a finalidade do objetivo, entendeu? Então, se você tem a ação, né? Mas ele tem uma finalidade que é fazer essa virada em relação à melhoria da tomada de decisão dos bibliotecários daquela unidade, ou daquelas unidades, né? Já que é um sistema. Tá? Então, essa é a minha sugestão aqui em relação ao objetivo. Aí, na página 22, deixa eu ver lá. Tá, aí na página 22, em relação aos demais elementos da introdução, eu não tiraria nada. Eu gosto muito quando o estudante faz uma justificativa bem detalhada, e você fez isso, né? Você foi mostrar a sua justificativa sobre 4 aspectos diferentes, né? Tanto profissional, como social, científico, né? E também da sua aprendizagem pessoal, né? E da sua própria evolução pessoal dentro do sistema, já que você também trabalha lá, né? Então, eu estou de acordo aqui com essa parte da introdução, né? Já entrando na parte do referencial teórico, acho que você fez uma boa divisão dos temas, né? Ou seja, você explora muito bem cada um dos temas, até chegar onde você realmente tem interesse, que é a gestão por competência na biblioteca universitária. Então, aí você explora muito bem todas essas sessões, eu gostei da divisão, e acho que ela atende muito bem aos objetivos do seu estudo. Na página 22, você traz a figura da espiral do conhecimento, né? Essa figura, ela aparece aí, e você coloca que foi uma adaptação do Nonak Takeuchi, porque você traz outros elementos associados aí. A minha sugestão é que você explique um pouco mais esse acréscimo que você está fazendo nessa adaptação, né? Pode ser até depois aqui, sabe? Porque tem uma modificação aí, mas é do seu ponto de vista, da sua interpretação para essa espiral, tá? Então, eu acho que valeria a pena você, como alguém que propôs aqui uma adaptação nesse contexto, você explicar e mesmo, né, detalhar um pouco mais esses elementos que você está agregando aqui na configuração da espiral do conhecimento, tá? São 4: diálogo, associação do conhecimento explícito, aprender fazendo e construção do campo. Mas você traz isso na figura e não explora na parte textual logo que vem depois, tá bom? É minha sugestão aí nessa figura 22. Na página 23, também você traz uma proposta de comparação das 3 arenas, né? Que é uma ideia que você agrega aqui do Chu, para mostrar quais são as arenas onde há a questão, né, da construção do conhecimento e da tomada de decisões são operadas. Aí, veja, você traz um quadro muito bem construído, também é uma adaptação lá do Chu, mas, ao mesmo tempo, aqui, você não explica tão bem, assim, essa questão, né? Então, talvez, antes de trazer esse quadro, comparando as arenas, seria importante explicar um pouquinho mais a respeito delas, tá? Porque você só diz que é baseado no autor e traz o quadro, mas aí você não traz, assim, um parágrafo que possa dar maior explicação a respeito dessa divisão das arenas propostas pelo Chu, tá? E, na sequência, né, e aí o quadro é um quadro comparativo. Veja, no que tange a comparação, né, que foi o verbo que você usou para denominar o quadro, eu acho que também vale a pena você dar uma pincelada aqui no quesito, qual é essa comparação, né,
ela tem, na verdade, qual o propósito? Né? Qual foi a sua ideia na hora que você fez a comparação entre as arenas? Né? Porque, assim, como é uma adaptação, entende-se que esse título foi você quem deu. Então, assim, se é uma comparação, no final, o que é que você chega como síntese a respeito dela, sabe? Qual a relação que se estabelece entre essas três arenas? Então, é só para você melhorar aqui, nessa redação, em seguida do quadro, né, para a gente entender melhor do que é que você está querendo falar aqui nessa apresentação do quadro com essas três arenas propostas pelo Chu, certo? Na página 26, e aí é uma coisa que eu vou lhe sugerir para todas as sessões. Eu acho que só vi isso em uma ou duas no máximo, acho que uma só. Você fazer uma passagem de uma sessão para outra, sabe? Às vezes você termina o conteúdo de determinado assunto de uma sessão específica e você já vem entrando em outro assunto na sessão seguinte. Então, seria interessante fazer uma transição entre as sessões, certo? É uma sugestão que eu deixo para você. E, veja, essa discussão eu acho que é pertinente, porque é bom depois também ouvir a Andréa e ouvir a Luciana. Você trabalha lá na biblioteca, né? Você é bibliotecária. A gestão do conhecimento ela está relacionada com a construção ou a utilização de ferramentas de modo a tornar o conhecimento dos bibliotecários, né, utilizável. O conhecimento das pessoas que trabalham ali, construíram, foram adquirindo conhecimento ao longo da passagem por aquela instituição, para que aquele conhecimento não fique restrito apenas àquela pessoa, ele possa ser compartilhado entre todas as pessoas que trabalham ali. Então, essa é a compreensão básica, né, da gestão do conhecimento, você traz isso aqui muito bem. Aí, nessa página 26, lá no início da seção 2.1, né, você fala que a gestão do conhecimento é de fundamental importância para as organizações e de forma especial para as bibliotecas, pois estas possuem conhecimento como seu principal insumo e se constituem ambientes que compartilham conhecimento por meio de seus produtos e serviços. Então, eu às vezes quero discutir um pouco mais isso nesse tocante, ou seja, a gente sabe que a biblioteca tem um acervo, o acervo corresponde ao conhecimento de todos os autores que depositaram ali, né, em um suporte, seu conhecimento para acesso a outras pessoas. Né? Mas aí a gente está falando da gestão do conhecimento da coleção que a biblioteca tem, ou das pessoas que fazem parte da biblioteca, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza, né, do que a gente está propondo aqui como gestão do conhecimento, né, para não misturar as coisas. Ou até propor uma gestão do conhecimento que esteja associada também a essa questão do conhecimento que está abrigado, né, nas coleções da biblioteca, entendeu? Então, são coisas que eu acho que a gente pode depois até aprofundar mesmo e discutir um pouco mais. Não estou dizendo para você alterar nada aqui, não, é só porque na hora que eu li, né, me veio essa questão, sabe? Para poder trazer aqui para a gente conversar. Bom, até porque lá na página 29 você traz isso, ó, inclusive se apoiando em Alves, no segundo parágrafo, depois da citação direta. Aí você diz assim, é importante ressaltar ainda nesse contexto que a Biblioteca Universitária e demais organizações que lidam com a informação e conhecimento devem se preocupar com o conhecimento organizacional, tendo em vista a valorização do seu capital intelectual e satisfação daqueles que utilizam os produtos e serviços. Então, aqui, por exemplo, nessa citação, você reforça a questão, né, do conhecimento que está nos sujeitos, né, nas pessoas que trabalham lá, na biblioteca, entendeu? Bom, aí, indo na página 31, você termina aqui, o último parágrafo, tá, dessa seção, aí você fala assim, deste modo, para uma eficaz gestão do conhecimento, é necessário que cada etapa e componente deste modelo de gestão, este modelo de gestão que você está falando é o da gestão do conhecimento, mas nenhum modelo específico. Isso, eu falo do modelo de GC. De gestão do conhecimento, nenhum especificamente, né? Tá. Isso. Ok. Bom, na página 32, quando você abre a seção 3, você fala que
essa seção trata competências inerentes a conhecimentos explícitos e não explícitos. Mas mais na frente você vai falar do conhecimento tácito e explícito no parágrafo seguinte. Aí eu acho que talvez você já pudesse trazer isso aqui, né? Conhecimentos explícitos, o tácito e explícito mesmo, né? Porque acho que não lembro de ter visto na literatura essa descrição, sabe? Do não explícito. É o tácito mesmo, tá? Na página 32, não, é esse, né? Essa sugestão aqui, da 32. Na página 36, aí você fala uma coisa aqui que é interessante, mas eu entendo que talvez, né, não houve chance de explorar um pouco mais, mas quando você vem no parágrafo que começa assim, nas últimas décadas, o serviço público vem produzindo algumas práticas de gestão do setor privado em suas práticas gerenciais. Essa condição aqui, ela decorre da reorganização do serviço público a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, porque foi feita uma revisão geral, né, na gestão pública, e essas características, né, que são pertinentes na esfera privada, elas foram agregadas no serviço público. Então, foi um período da administração pública onde esse formato, né, se instaurou, esse formato de trazer para a gestão pública alguns princípios da organização privada, entre eles a gestão por competência. Então, não sei, talvez você pudesse colocar só uma notinha de rodapé ressaltando isso, só para deixar claro para o leitor, sabe? Que isso aqui não é uma coisa... isso realmente aconteceu, faz parte, inclusive, né, da história da administração pública, justamente no período da inserção, né, da proposta neoliberal dentro do serviço público, entendeu? No período do Fernando Henrique e do Bresser Pereira, tá? Em alguns momentos você fala do modelo, mas a gente fica sem saber qual é o modelo em si. Isso acontece aqui no final dessa página, no último parágrafo. Aí lá, aí eu já entendi, como eu já perguntei lá na página anterior, né? Qual é o modelo que você está falando? Você está falando do modelo de gestão por competências mesmo, não é um modelo específico de A, B ou C, né? Mas é um modelo de gestão por competência, porque tem vezes que a gente fica na dúvida se é um modelo de alguém, né? E no seu caso você adota, né, a conceituação do CHU, no final das contas, você vai dizer isso mais à frente, que você adota no seu trabalho, né, o modelo do CHU. Então, quando fala dos modelos, às vezes a gente fica na dúvida de qual é o modelo, de quem é, né? Só na página 38 é que você diz isso, que lá no percurso metodológico, o modelo que você vai adotar é o de CHU, tá? Aqui a página 38. Ok. Bom, aí você for na página 46. Eu queria fazer uma sugestão. Minha gente, eu não estou controlando meu tempo, não, já me perdi. Luciana, minha conta. Marta, não, a gente dá, como Elaine foi econômica na parte dela, a gente privilegia você. Eu acho que eu já dei uns 15 minutos aí, já? Olha, mas pode finalizar. Tá bom. Não. Tá bom. Na página 40, você tem um parágrafo que começa falando assim: entretanto, segundo o Rossi, as bibliotecas são desprovidas de ações de planejamento estratégico. Mas acontece que você vinha falando sobre outra questão anterior, né, também nesse aspecto das bibliotecas e da questão da competência, mas só que você usou, por exemplo, anteriormente um parágrafo apoiado em Valeriano e Garski, de 2018. Aí, na sequência, você usa o entretanto, segundo o Rossi, mas Rossi é de 2012. Então, eu acho que essa questão da cronologia, ela precisa ser... Não necessariamente você tem que fazer tudo na sequência, mas veja, quando você diz assim, entretanto, segundo Rossi, mas Rossi é anterior. Aí eu não sei se isso ficaria bem claro para o leitor, sabe? Talvez você utilizar aqui, talvez, uma outra forma de abrir o parágrafo ou organizar essa cronologia de modo que a gente não tenha idas e vindas, entendeu? Em relação à posição dos autores. Porque às vezes a pessoa escreveu lá atrás, mas já veio outra ideia depois e já sobrepôs aquela ideia original, entende? Então, só para deixar isso melhor ajustado aqui, tá?
E aí, veja, na página 41, você tem uma sequência de parágrafos com citações de autores, e aí também tem essa questão, né? Começa com alguém em 2017, depois vem para 2018, depois vem para 2017, depois vai para 2019. Mas só que, assim, são citações muito pontuais. Você extraiu aí elementos dos autores de forma muito pontual, e a gente não vê você aqui, tá? E aí, no parágrafo seguinte, você já remete para a seção que vai vir. Aí a minha pergunta é, o que é que você extrai de todos esses autores, né? No final, seria bom ou você fazer uma síntese do que eles contribuem, no final das contas, né? Ou de qual é a sua posição em relação a eles, entendeu? Porque isso acontece em alguns trechos, mas aqui está bem mais evidente, porque são 4 parágrafos seguidos, onde você cita autores, mas assim, você não aparece muito aqui, entendeu? Então, só para você revisar isso mais tarde. Bom, na página 46, eu vou deixar essas coisas para vocês, então acho que eu vou até pular, para não ficar me estendendo tanto. Você destaca qual é o conceito de competência que você vai adotar, que é o de Valentim, você deixa claro lá também nos resultados, né? Aqui, por exemplo, o que eu falei lá anteriormente sobre a questão da abertura do parágrafo, repete aqui na página 50. Que você coloca assim, é um estudo anterior, esse estudo aqui é de 2016, então, ele deveria vir antes do outro, que está no parágrafo anterior, que é de 2017, porque uma coisa está relacionada com a outra, mas aqui ele quebra um pouco essa sequência de raciocínio, sabe? Então, verificar isso depois na versão final. Bom, aí, no quesito da metodologia, eu acho que você fez uma boa descrição. Eu gosto dessa descrição do método, da utilização do método quadripolar. Tive um aluno aqui também que fez o uso dessa metodologia, eu acho ela bem bacana, pertinente, ela permite que a gente enxergue, né, cada coisa no seu espaço, e ela dá uma segurança bem grande para o pesquisador, né, desenvolver a pesquisa. Aí, só recapitulando, são 67 bibliotecários, né, e você fez uma seleção aleatória de 15 pessoas, e, ao todo, são 23 bibliotecas setoriais e mais a biblioteca central, o que eu já achei bem interessante, porque aqui, por exemplo, a gente não tem essa ideia das bibliotecas setoriais, ela como é que eu diria? Desestimulada pelo sistema de bibliotecas, a criação de bibliotecas setoriais, acredito que por conta do quantitativo de bibliotecários que a universidade aqui tem, que provavelmente é muito diferente aí do seu, tá? Do seu sistema. Mas, aí eu acho que você traz, nesse quesito, uma boa descrição da sua metodologia, a gente consegue compreender muito bem qual é a sua, quais são os seus passos, né, os passos que você deu para poder chegar nos resultados. Então, eu não teria muitas questões em relação à metodologia, salvo essa a respeito da quantidade de pessoas que participaram, né? Apesar de que você já justificou que a amostra é aleatória, né? Então, está justificado, mas de alguma forma, e também porque a pesquisa é qualitativa, então a gente não fica tão preso com essa questão da quantidade, né, de pessoas participando e da necessidade exata de uma amostra que seja representativa do todo, né, para a definição desse quantitativo dos 15 que participaram aí da pesquisa, tá? Mas, ao mesmo tempo, com a coleta que foi feita com esses 15, a gente observa que você conseguiu construir alguns quadros, né, como, por exemplo, a partir da página 113, eu acho que já começa a trazer os quadros com a informação da competência, de qual é a competência, né, a identificação, aí você realmente atende seu objetivo primeiro, e a descrição delas, que é o objetivo 2, tá? Então, aí eu fiquei me perguntando se você já tem esses dados, né, se eles já não seriam suficientes para você construir o banco, né, de competências que você propõe como produto final, né, porque você está dizendo aqui que ainda vai aplicar mais um questionário, né, com os demais que não participaram da pesquisa, para obter mais detalhes, né, mas aí, se você já fez essa coleta aqui e você já, né, justifica a sua amostra em relação ao todo, justifica, né, essa questão da escolha amostral,
Porque é que você ainda vai fazer mais um levantamento, né, com a adoção da... Foi o que eu entendi, não sei se eu estou certa, mas foi o que eu entendi. Você vai ainda aplicar outro questionário, porque você usou aqui só a entrevista, tá? Então, essa é uma questão. E também a respeito do banco, né? Você também acabou apresentando aí já a proposta de como é que ele ficaria inserido lá na página do sistema, etc., né? Mas aí minha pergunta é, você já chegou a conversar com a equipe que cuida do site, né, ou com a própria diretoria do sistema, a respeito dessa possibilidade de inclusão lá? Como foi a reação? Será que eles aceitam fazer essa inclusão do banco lá, né, na página? E mesmo a respeito da própria manutenção desse banco de competências, né? Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai alimentar, etc. Então, são algumas questões que eu já deixo aí para você depois poder responder. Eu acho que encerro por aqui, viu, Luciana? Eu vou mandar o arquivo para vocês e aí vocês podem ver depois outros detalhezinhos que eu coloquei em comentários, tá bom? Muito obrigada. E desculpe aí o tempo tomado. Não, de jeito nenhum, Marta, que é isso. Foi muito bom ouvi-la. Tenho certeza que a Elaine registrou, também estava aqui anotando. E aí eu já passo a palavra para a Elaine para saber se ela tem algumas questões que a professora Marta colocou que você já possa aí dar um feedback para ela, né? Pode ser do fim para o começo, em relação, por exemplo, a esse banco de competências, se você já tem algum adiantamento além do que você já colocou no seu trabalho. E aí você pode ver alguns pontos que você possa já responder à professora Marta. Certo. Vou começar aqui do fim para o começo, que está mais fresco aqui na mente, embora tenha feito as anotações. Mas depois você vai vendo isso com a professora Luciana, não precisa ficar tão presa a isso, não. Certo. Então, sobre o questionário do Google Forms, na verdade, ali seria um plano B. Se eu não conseguisse atingir, abarcar todas as competências, né, que de acordo com objetivos gerais específicos, de fato, é um plano B. Mas, assim, eu fiquei satisfeita com o resultado das entrevistas, com as competências que foram apontadas. Certamente dará, assim, para já... É um passo inicial para a implementação desse banco, a construção. E aproveitar para dizer que eu não conversei ainda com ninguém da parte de informática sobre essa questão da implantação do banco. Foi só mesmo uma proposição minha, uma proposta de como seria, o que seria, mas, na verdade, eu ainda não conversei. Conversarei, possivelmente, mas ainda não tive essa conversa. Lá, voltando para a introdução sobre o objetivo geral, né, de acrescentar a questão da tomadas de decisões no objetivo, como os outros aspectos também sobre a melhor descrição, né, por exemplo, a espiral do conhecimento, que foi uma adaptação, como algumas outras figuras que eu fiz, porque, na verdade, eu mesma desenhei, eu não extraí do livro, dos autores, eu construí, eu desenhei figura por figura, por isso que eu coloquei adaptado do autor tal, porque eu não fiz um recorte e colei lá no trabalho, eu mesma produzi. E sobre a ordem cronológica, né, das citações, pode ter certeza que eu vou acatar, né, as suas sugestões, porque realmente depois que a gente lê e, né, a gente vê que realmente não obedece a uma ordem, então a gente fica meio que confuso nas ideias. Mas eu agradeço, assim, já as suas contribuições valiosas, riquíssimas para o meu trabalho, nosso trabalho, né, que foi uma construção conjunta, né, e eu acho que é isso. Tá bem. Marta, obrigada, Elaine, parabéns. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Então, mais uma vez agradeço e já passo agora a palavra à nossa avaliadora interna, a professora Andréia.
Espero que ela esteja aí com o celular a postos. Não, agora eu estou no notebook, eu estou com internet, eu estou incluída digitalmente, estou bem melhor agora. Andréia, aleluia. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Bom dia a todas e a todos novamente, né? Todos a Elaine, né? Marta e Luciana, que eu havia cumprimentado no início. E cumprimentar também Anthony, né? E todas as pessoas que estão aqui presentes, alunos nossos, enfim, bibliotecários, pessoas queridas, a quem eu cumprimento. Então, primeiramente, agradecer o convite, né, de Elaine e de Luciana para participar tanto da qualificação quanto desse momento de defesa, né, dizer que é uma alegria ver, né, mais um processo concluído, né, Luciana? Desde lá, quando entram até agora, quando saem com suas dissertações feitas, para a gente é sempre muito feliz esse momento. E também, né, claro, parabenizar a Elaine, né, pela conclusão da dissertação. A gente sabe que é um trabalho que exige muita dedicação, muita renúncia de muitas coisas, né, muito comprometimento. Então, além do resultado, eu quero parabenizar a Elaine pelo esforço, né, pelo exercício de foco, de disciplina, necessários para chegar até esse momento. E também parabenizar a Luciana por essa leveza e essa competência com a qual ela orienta, né? Então, parabenizo vocês por isso e dizer também do meu prazer em compartilhar outra vez a banca com a professora Marta, e como a Luciana colocou, é uma pessoa muito querida, e também dizer assim que faz uma análise muito criteriosa, né? Então a gente se sente realmente muito feliz, Marta, de contar com você, porque a gente sente que você assume com muita seriedade, né? As bancas, e isso para o nosso programa é essencial, né? Porque realmente eleva ainda mais a qualidade dos trabalhos. Dizer também, não é, que eu achei as pontuações da professora Marta excelentes. Eu concordo, né, com as colocações que foram feitas, né, em relação a várias, assim, inquietações que ela ficou do ponto de vista de alguns conceitos, de algumas articulações de ideias no texto, não é? Algumas coisas eu não vou, né, mencionar, porque já foram muito bem expostas, e uma outra coisa eu vou tocar como uma forma de complementar o que foi pontuado pela professora Marta, né? Mas, assim, de uma forma geral, dizer que o texto, Elaine, embora você tenha dito, né, que vai passar por uma revisão textual, é sempre necessária, né? Por mais que a gente seja o nosso idioma materno, sempre, e mais num trabalho tão extenso, acontecem deslizes, alguns erros de digitação, alguns erros de concordância, isso é natural, não é? E, enfim, com a revisão textual você resolve tranquilamente. Mas dizer que, para nós examinadores, o que é essencial é a clareza dos argumentos. E o seu texto apresenta isso, o seu texto é fluido, a gente consegue ler, a gente consegue compreender o que você quer expressar, né? Então, eu considero que o seu texto tem qualidade, né? Tem fluidez para a leitura, então é muito bom o seu texto, está muito bem escrito, muito bem fundamentado. Essa revisão textual, qualquer trabalho, né? Qualquer produção escrita precisa, né? Considero também o seu tema muito relevante. É uma temática bem inserida, né, na área de concentração, na linha de pesquisa do PPGIC, e que se atende, né, ao que se espera de uma dissertação no mestrado profissional, tá certo? Então, de antemão, dizer que você atende, que você cumpriu, né, que o seu trabalho é um trabalho de qualidade e que percebo, né, desde o momento da qualificação agora, que houve um amadurecimento, que houve um esforço adicional, não só pela coleta e análise de dados, né, mas que mesmo algumas das questões que foram pontuadas do ponto de vista do referencial, você fez ajustes, você incorporou as contribuições que a gente deu para você na qualificação, né? Então, isso é um mérito também do seu trabalho. Minhas colocações aqui, nesse momento, são pensando
por um lado, em que o trabalho vai, de fato, vir a público, né? Em seguida, né, depois que você fizer os ajustes e quando ele chegar no repositório, ele vai estar disponível para toda a comunidade científica. E os examinadores, eles acabam tendo também responsabilidade no resultado, na qualidade desse texto. Então, as nossas pontuações são realmente no sentido de colaborar, de dar a nossa contribuição para que o trabalho fique ainda melhor, né? E não entenda de forma alguma como uma crítica, um demérito do seu trabalho. Mas qualquer coisa, somos falíveis, né? E qualquer coisa que a gente faça pode sim ser aperfeiçoado, né? E o trabalho da gente enquanto examinador é dar essa consultoria e encontrar alguns aspectos que possam ser aperfeiçoados, tá certo? Então, eu vou, quando terminar aqui, eu mando o meu arquivo com todos os comentários, né? Para você e para a Luciana, para que vocês vejam que faz sentido incorporar ou não. E aqui eu vou me deter aos aspectos que eu achei mais importantes da gente dialogar nesse momento, tá bem? Algumas coisas são comentários, algumas coisas são algumas questões que eu gostaria que você respondesse, outras são sugestões, tá? Mas é mais assim, entendendo como uma conversa, como um diálogo a partir do seu texto. Então, assim, Elaine, uma primeira coisa que eu queria dizer é que eu voltei lá no seu projeto e vi que isso eu já tinha indicado no seu projeto. É uma afirmação que você faz aqui, já na introdução, quando você fala, né, na página 14 mesmo, que você diz assim, que o conhecimento é um diferencial competitivo, fator gerador de riqueza, não sei o que, aí você fala, e que as pessoas são consideradas um importante capital intelectual, certo? E aí você dá um conceito de capital intelectual. Eu chamei a atenção aqui, anotei no seu texto, e já no projeto eu tenho chamado a atenção, e eu acho importante que você pontue essa diferença, porque da forma como você construiu, ficou um pouco vago. Em que sentido? No sentido de que capital intelectual inclui o capital humano, né, que é o conhecimento tácito, representado pelas pessoas, né, que é esse o foco que você adota na sua dissertação. O capital relacional, que é o capital da organização a partir dos atores externos com os quais essa organização se relaciona, então são suas relações com clientes, com fornecedores, com competidores, esse é o capital relacional. E o capital estrutural, que são os processos, os sistemas, tudo o que dá estrutura para o funcionamento da organização. Esse também é um capital intelectual. Então, esse meu comentário, eu acho que se coaduna um pouco com o que Marta falou também, né? Quando ela falou uma biblioteca, ela tem... pode-se fazer uma gestão do conhecimento de uma biblioteca pensando no seu acervo, não é? Não é o caso da sua proposta, né? Você está falando em capital intelectual e você se centra em uma das 3 facetas do capital intelectual, que é o capital humano. Então, é imprescindível que, por uma questão de consistência teórica, né, seu trabalho vai ser lido por outras pessoas que atuam na gestão do conhecimento, que você seja bem específica e que adote a terminologia específica, adequada, e que dê clareza o que, de fato, você propõe, né, qual é o seu objeto realmente, né? Não é o capital intelectual de uma maneira geral, é o capital humano, certo? Então, isso está lá na introdução, e é importante, eu considero que você reveja, né, veja os conceitos direitinho e pontue lá no seu trabalho. Dando prosseguimento, deixa eu ver aqui. Certo. Aí já passamos para o seu problema, né, a sua questão de pesquisa e os seus objetivos. Aí, Elaine, tem uma coisa que eu acho que precisa ser resolvida. Não sei, sabe, se é bem questão de resolução ou é simplesmente questão de você retirar.
Mas você fala aqui uma coisa que na verdade eu não entendi em que momento do desenvolvimento desse trabalho isso entrou, mas que eu acho que precisa ser eliminado do seu problema e do seu objetivo. Você fala em seu problema, você anuncia da seguinte forma: quais as competências que os bibliotecários do CISB e UFRN devem ter para a tomada de decisões assertivas? Aí, examinador é bicho ruim, né? Vai com a lupinha e fica, e aí, o que é que ela quis dizer? Não sei o quê. Enfim, primeiro, o que você quis dizer com tomadas de decisões assertivas? Defina assertivas para tomada de decisões. Primeira questão. Outra coisa, você não trata de tomada de decisão. Então, retire isso, entende? Porque quando a gente pensa, por exemplo, vamos lá, quem é aqui do PPG, todo mundo estudou Chu à exaustão. Então, quando ele fala das arenas do conhecimento, ele fala, né? Criação de significado, construção do conhecimento, ou eu estou trocando aí os verbos, e tomada de decisão. Então, para que uma organização precisa do conhecimento? Não é só para tomar de decisão, né? É para entender o significado do que ocorre fora, né? É para produzir, construir novos conhecimentos, é para resolver problemas, é para realizar suas tarefas, né? Realizar seus processos, e também para a tomada de decisão. E no seu trabalho, você não está focado na tomada de decisão, percebe? Você não foi entender de que maneira essas competências favorecem ou capacitam essas pessoas para tomar decisão. Tomar decisão não tem nada a ver com o seu trabalho, entende? Então, eu entendo que, assim, nesse processo de construção intelectual, né, daquele incômodo que a gente entra no mestrado, a elaboração do projeto e a transformação disso na dissertação, existem várias fases, né? E a gente vai pensando, repensando, e às vezes, no final, fica resquício de alguma dessas etapas, não é? Que foram superadas, mas que deixam um resquício. Então, talvez essas tomadas de decisões assertivas sejam um resquício, né? Que precise ser retirado, porque você não trata disso. Não sei se Marta atentou, assim, percebeu, mas, assim, na minha perspectiva, eu não vi tomada de decisão aqui, assim, eu não considero que o seu trabalho aborde isso, tá? Aí, vamos lá. Aí, o objetivo geral, né, analisar as competências dos bibliotecários do CISB, né? Então, ok. Aí tem aqui os objetivos específicos, né? Nos objetivos específicos, né, você menciona as competências profissionais. E no objetivo geral, isso não é esclarecido. E eu acho que seria necessário, tá certo? Porque você, no seu texto, quando você recorre à Marta, você classifica essas competências em, basicamente, as competências pessoais e as competências profissionais, e você foca nas profissionais, não é isso? Aí, no seu objetivo específico, você esclarece que você vai abordar as profissionais, mas, no geral, fica em aberto. Então, acho que seria interessante já amarrar no geral. E também concordo com Marta, né, quando ela diz que esse último objetivo específico deveria ser o seu geral, não é? Porque o seu objetivo geral, o seu objetivo maior, não é analisar as competências dos bibliotecários, mas é propor esse modelo de banco de competências para o CISB, mediante a análise, né, das competências profissionais dos bibliotecários. Enfim, a formulação final é uma coisa que você vai amadurecer, vai conversar com o Luciano, mas eu acho que você, na verdade, o fim não é a análise das competências, o fim é a proposição desse banco de dados, desse banco do conhecimento, né, banco de competências, certo? Então, seria inverter, colocar o objetivo específico como o último objetivo específico como o objetivo geral.
Isso, Marta está colocando aqui que é uma coisa que a gente precisa fazer. E no nosso programa, eu acho que das bancas que eu tenho participado ultimamente, fica claro, a gente percebe isso, né? Que no final você caminha para chegar na produção do projeto de intervenção, do projeto final. Então, ele é que deve ser realmente. Só para completar Pode também ir. essa ideia, é interessante. Deixa eu ligar aqui. É interessante porque nas nossas discussões, eu acho que Marta também presencia isso lá no mestrado, a gente quer fortalecer a proposta de intervenção. E parece que aí agora você falando, Andréa, ficou claro que se a gente colocar sempre esse argumento da intervenção como um objetivo maior, vai fortalecer automaticamente essa proposição, né? Porque a gente sempre fica colocando ela como um objetivo específico e às vezes fica assim, uma página escrita ou duas daquela proposição que não tem fôlego para ser um produto, né, técnico ou informacional. Concordei assim 100%, viu, Eu Elaine? acho até que a gente precisa, de alguma forma, estimular os colegas que estão nas coordenações para que no seminário de meio termo dessa quadrenal agora, isso seja levado para discutir junto com a coordenação diária. Porque não que seja para engessar ou criar um modelo que, né, fique todo mundo engessado, não, mas assim, para a gente saber o que de fato devemos priorizar. Né? Porque senão a gente fica sempre ouvindo, né? Ah, não, eu acho que seu objetivo, principalmente se chamar para a banca alguém que é do acadêmico. Aí dá uma confusão geral. Aí eu acho que a gente tem que discutir mais isso mesmo. Exato. Aí, justamente falando nisso, Elaine, só para concluir a sua dissertação, a sua introdução, o último parágrafo em que você está concluindo a apresentação da estrutura do trabalho, você justamente esqueceu de pontuar o capítulo 7, se eu não me engano, que é o capítulo da sua intervenção, da sua proposta de intervenção, certo? Pulou. Aí, enfim, em relação ao referencial teórico, não é? Eu achei muito bem feito, muito bem escrito, bem fundamentado, especialmente aquela parte em que você reflete, né, traz vários trabalhos sobre a gestão do conhecimento em bibliotecas, né? Eu que ministro a disciplina na graduação em biblioteconomia, fiquei feliz, né, com o seu texto, né? Passarei para os alunos consultarem também. E o que eu concordo, né, são as pontuações que Marta fez, né? Eventualmente, você colocava um autor e dizia e fazia referência a outro, quando, na verdade, a ordem em que a gente pode estabelecer o diálogo entre eles precisa ser observada, né? E sim, em alguns momentos eu também senti falta de mais mais o seu comentário, mais o seu olhar, mais os seus insights a partir do que você estava lendo e indicando, não é? Seria isso. Algumas pontuações mais específicas, né, estão no documento, eu não vou comentar agora, e quero passar já para a parte, para o capítulo metodológico, que eu também gostei muito, né? Eu concordo também com o que Marta falou, não é? Essa, vamos dizer assim, contribuição, né, dos nossos colegas que se formaram em Portugal, que trazem esse método quadripolar, não é? Que eu achei super interessante, e eu já vi também em outros trabalhos, e que realmente, né, você pontua cada um daqueles polos, né? O momento em que você tem o problema, os objetivos, o momento em que você tem os conceitos, os fundamentos teóricos, né? O polo técnico, em que você tem toda a parte metodológica, as técnicas de coleta, enfim. É muito bacana para a gente compreender bem todas as etapas da pesquisa, achei bem pertinente. E aí, o que eu quero comentar com você em relação ao método é o seguinte: você indica que fez um pré-teste antes de realizar as entrevistas. A função do pré-teste, né, é justamente validar aquele instrumento, verificar se existem ajustes que precisam ser feitos e uma vez que você identifica algum ajuste, você implementa os ajustes antes de fazer a aplicação definitiva.
sendo que, no caso do seu, as datas coincidem. É como se, ao mesmo tempo, você estivesse fazendo pré-teste e entrevista. Pelo que consta no documento, as datas se sobrepõem, entende? E aí eu não entendi isso. Isso aconteceu assim mesmo? Foi um erro na hora de colocar as datas? Por que foi assim? Isso eu gostaria de ouvir, tá? Se você quiser, você anota aí e responde no final, tá? E outra coisa foi o seguinte, depois lá na página 73, bom, aí você vai falar do seu instrumento de coleta de dados, né? Então, o seguinte, eu fiquei com a dúvida, Elaine, que foi o seguinte, por que, isso também eu gostaria que você comentasse, por que você escolheu fazer entrevista e não questionário, uma vez que no final do seu, eu acho que é nas considerações finais, quando você reflete sobre as limitações da pesquisa, né, você comenta que, por ser entrevista, você não conseguiu englobar mais, abarcar mais pessoas, né, porque realmente a entrevista demanda muito tempo, você tem que estar concomitantemente com aquele sujeito para que você consiga aplicar a técnica. Então, por que, né, se o seu objetivo, né, inclusive você diz que precisa ser feito um levantamento mais amplo, se seu objetivo era ter mais informantes, né, alcançar um número maior de sujeitos, por que você preferiu a entrevista e não o questionário? E outra pergunta vinculada ao instrumento de coleta é: por que você preferiu colocar questões abertas quando você tinha um referencial teórico consistente, claro, muito bem caracterizadas várias competências profissionais, bem especificadas? Você não achou que seria mais fácil para o seu informante ter aquelas opções para ele indicar as que ele percebia? Entende? Em vez de deixar aberto. Porque o que foi que você fez? Você deixou a questão aberta e colocou como uma notinha, né, em cada questão alguns exemplos, como uma forma de nortear, certo? Sendo que acaba não sendo exaustiva essas dicas que você deu, percebe? Eu fico pensando se isso não acabou limitando um pouco a possibilidade de que mais competências fossem indicadas, ao mesmo tempo em que aumentou o seu trabalho. Porque o que foi que você fez? Você teve que transcrever as respostas, a partir daquela, estabelecer as categorias e relacionar a linguagem que as pessoas usaram com aquela terminologia usada por Valentim quando ela estabelece, né, as competências profissionais e elenca, né, gerenciais, as de comunicação, e você tentou encaixar, entende? Eu não sei se o trabalho ficou mais difícil para você e para os sujeitos por ser uma entrevista aberta, entende? Sem opções. Um roteiro tão aberto. Não entendi, porque para mim, em função do tipo de informação que você quer obter, do tipo de dado que você quer coletar, às vezes colocar opções, colocar alternativas, quando isso está claramente posto na literatura, poupa tempo e poupa esforço de ambos os lados. Mas, eventualmente, né, você tem uma justificativa para isso, e é o que eu gostaria de conhecer. Quanto a, já passando para os resultados, né, eu acho que a análise do perfil dos informantes, né, eu acho que seria o caso. Eu entendo que o tempo é curto, né, que são muitas coisas para fazer e que, enfim, você fez uma análise, né, na parte mesmo das competências primorosa,
né? Você relacionou uma questão com a outra, você foi à literatura, você comentou, você fez o cotejamento entre o que estava sendo dito e o que a literatura diz, né? Você fez realmente a triangulação nessa parte sobre as competências profissionais, né? Ficou muito bom, ficou primorosa essa análise. O que eu senti, entretanto, foi que na análise do perfil faltou um pouquinho mais de análise. Eu achei que ficou muito descritivo e que faltou, assim, por exemplo, você comentar, eles têm tantos anos de... eles estão em tal faixa etária e tem tantos anos de instituição, né? O que é que isso significa? Que entraram muitos jovens na profissão, que entraram há mais tempo. Então, isso também é importante, analisar aspectos diferentes dentro dessa caracterização do perfil. Outra coisa, né, quando você pontua que todos têm especialização ou mestrado, né? E você faz um comentário dizendo a importância da educação continuada. E eu acho que é importante aí você mencionar também o contexto em que essas pessoas trabalham, né? O fato delas estarem na universidade pública, né, de terem todo o apoio institucional que elas têm, né, para se capacitar, eu acho que isso precisa ser dito também, né? Eu acho que se a gente fosse para uma biblioteca universitária privada, provavelmente as pessoas que têm essa titulação tivessem obtido com muito mais desgaste ou sem o apoio que aqui se tem, né? Porque aqui na própria instituição você consegue se formar, né? Você tem todas as facilidades para isso. Bom, para concluir, indo para a proposta de intervenção, Elaine, dizer assim que o apoio institucional, né, que foi a pergunta de Marta, é essencial, tá certo? Então, assim, vale a pena sim, uma vez que você se desvencilhar dessas responsabilidades todas com mestrado, né, que você agende uma reunião, faça uma apresentação, exponha a sua proposta, porque eu acho que quando vocês, os alunos, né, entram no PPGIC, eles têm dois objetivos, né? Ele tem o objetivo de se capacitar, né, de se aperfeiçoar, mas eles têm também esse objetivo de que aquele esforço formativo resulte também no aperfeiçoamento daquela instituição, daquela organização, né, daquele setor do qual eles fazem parte. Então, para aumentar a probabilidade de que a sua ideia seja colocada em prática, né, de que a sua proposta de fato seja efetivada, uma reunião gerencial em que você possa explicar, eu acho, para obter o apoio institucional, né, da direção, eu acho que é super importante, né? E aí, Elaine, com relação à sua proposta de intervenção, eu acho que ela ficou no nível, em alguns pontos, eu achei que ela ficou muito no nível da recomendação, que até essa palavra que você usa, eu acho que é no final desse capítulo ou no final das considerações finais, você fala em recomendação. E não é recomendação, é uma proposta. Então, recomendação, eu posso dizer, olha, eu recomendo, né, que você faça, que você adote, não um banco em que a gente levante as competências dos profissionais e que isso fique visível para que as pessoas consultem, mas, né, enfim, você tem fundamentos mediante os quais você apresenta uma proposta. E aí o meu convite é que você também dê mais corpo à sua proposta, se me permite dizer. Tome realmente como uma proposta, como um produto, né? E não como uma recomendação meio vaga, certo? Então, do que é que eu estou falando? Então, para aumentar a possibilidade de intervenção, uma coisa essencial que você coloca nas suas considerações finais, mas eu acho que cabe a você, é já estabelecer o elo entre o modelo de gestão por competências da UFRN e a sua proposta, tá? Para dizer que já existe um ancoramento institucional,
que você não está tendo essa ideia simplesmente com base no que a literatura diz, mas que institucionalmente já existe um direcionamento nesse sentido, né? E que sim, e que esse direcionamento estratégico, ele deve atingir a organização como um todo. E o CISB está dentro, e o CISB pode, apoiado nesse modelo, estabelecer esse banco como uma forma, inclusive, de se alinhar e de otimizar a implementação disso no âmbito do CISB, tá? Então, isso é um argumento importante para você, né? Eu acho, na disciplina de planejamento, eu trabalho muito com os meus alunos isso, né? Que precisa, quando você vai fazer o projeto de algo, você tem que ter nas suas justificativas a consulta ao planejamento estratégico da organização, né? As diretrizes mais amplas que estão regendo aquela organização. E você mostrar que a sua proposta se alinha, tá? É uma forma de verticalizar aquilo. Então, eu acho que isso cabe a você, certo? Outra coisa, senti falta de maior detalhamento no questionário para identificação dessas competências, que inclusive conste esse questionário como um apêndice do seu trabalho, tá? Por quê, Elaine? O questionário que você coloca como exemplo aqui na sua proposta de intervenção, ele ficou muito sintético. Mais uma vez eu digo, você não se apropriou, você não fez uso do que está no seu próprio trabalho, né? Você tem aqueles quadros lá detalhados de quais são as competências profissionais, coloca aquelas opções lá, porque quanto mais variedade tiver, mais facilidade, claro, dentro de uma consistência, né? Mas aquela variedade vai ser muito mais fácil estimular as pessoas que vão responder de se identificarem, de saber, né? De verificar que aquilo ali faz parte das suas competências. Porque, veja, você estuda isso, mas você viu, né? Um grupo grande de bibliotecários da ABCZM, cada um está focado em uma dimensão diferente. Muitos deles talvez nunca tenham pensado que competências eu tenho, que são competências, quais são os tipos de competência. Ah, isso é uma competência? Então, quando você apresenta aquelas opções para aquele marque, também ajuda a própria pessoa a se perceber, o próprio profissional a se reconhecer, né? Como detentor daquelas competências ou não, ou necessitando de incorporar aquelas competências. Então, tem um papel também de dar visibilidade, tá? Ou seja, o próprio processo de responder o questionário já é educativo, já é formativo, em relação à consciência dessas competências, certo? Então, isso é uma recomendação que eu faço, assim, que eu faço, que eu considero mais importante de tudo que eu estou falando, seria isso, seria você se dedicar mais no sentido desse questionário, que não é muita coisa, é simplesmente pegar o que já está no seu referencial e colocar como opções, tá certo? E também acho importante que você reflita e escreva na sua proposta sobre como seria a dinâmica, né? E a periodicidade de alimentação desse repositório. Porque você indica onde deveria constar, você usa ali, né, a página do RIA como exemplo e vai dizendo as adaptações que seriam feitas a partir dali. Sendo que antes de chegar ali, o mais importante é coletar essas competências. Concorda? Acima de tudo, então, a principal contribuição que você dá é dizer que isso precisa ser feito e indicar como, e oferecer um instrumento de como fazer. Isso você tem condição de fazer agora, né? Para a sua versão definitiva, eu acho super importante. E também colocar lá, a cada quanto tempo, qual a periodicidade com que isso deveria ser feito, né? Para que seja incorporado como realmente uma política do CISB, que, sei lá, todo mês de novembro, todo mundo tem que ver, tem que atualizar seu perfil de competências. E uma outra coisa que eu fico pensando, que você colocou assim, né? As opções para a consulta seria ou por competência ou pelo nome do profissional, né?
Eu entendo que sim, que cada colaborador, ele precisa ter o seu perfil com suas competências, suas experiências profissionais, acho super importante. Mas eu fiquei pensando se colocar isso, buscar por nome, com a mesma importância de buscar por competência, não iria de encontro, né? Perdão, não iria de encontro àquilo que está no árvore de conhecimento, lembra? Das patentes, né? Que o Pierre Levy e o Altier, eles dizem que busca por competência, não por nome, por pessoa, para evitar que você vá buscar aquela pessoa com a qual você já conhece, com a qual você já tem afinidade, mas que você busque a competência, né? E quem tiver mais daquela competência, mais know-how dentro daquela competência, seja a pessoa que você vai contactar, né? Então, isso são coisas assim, que isso não é uma recomendação, é só uma reflexão. Outra coisa que eu pensei, que é lá ainda da análise e discussão dos resultados, quando você fala das competências, todos os seus entrevistados são gestores, né? E eles indicam diferentes competências. E eu achei que seria interessante também um comentário seu, final, no sentido de relacionar as competências que eles apresentam com o nível hierárquico que eles têm. Que a Venato, ele diz o seguinte, que quanto mais você sobe na hierarquia, menos você vai precisar de competências técnicas e mais você vai precisar de competências conceituais. Ou seja, suas competências vão ser muito mais ligadas à estratégia, a relacionamento, né? Do que necessariamente com as competências técnicas. Por quê? Porque o gestor que está na base, ele tem que supervisionar quem está fazendo o trabalho. Quem está no topo, ele não tem essa incumbência. Então, são pedidos a ele outras competências. Então, eu acho que seria interessante também você relacionar isso, né? Dessas pessoas que você ouviu, desses gestores, qual é o nível em que eles estão? Né? Porque uma coisa é você ser o gestor de uma unidade, de uma biblioteca especializada, outra coisa é você ser gestor do CISB, né? Outra coisa é você ser de uma divisão. Entende que as demandas são diferentes e, em função desses cargos, você vai precisar também de competências diferenciadas, concorda? Então, eu acho que isso também seria uma coisa interessante. Para concluir, né, que eu acho que eu já falei demais também. Bom, aqui tem uma questão sobre tomada de decisão, mas do que eu já falei. E no mais é isso, Elaine. Parabenizar você, né, pela conclusão da dissertação, a Luciana pela orientação, e dizer isso, que de tudo que eu falei, eu acho que o que eu sintetizaria seria: transforme a sua recomendação em uma proposta bem amarrada para que seja implementada, né? E dizer que amanhã vai ter uma banca do Fernando, né, em que ele fala justamente desse mapeamento de competências para os assistentes, né? Você com os bibliotecários, ele com os assistentes, né? Quem sabe vocês não unem esforços, né, e implementam isso no sistema, é o que eu desejo. Pois muito bem, obrigada, Elaine e Luciana. Muitíssimo obrigada, Andréia. Essa banca realmente está sendo espetacular, né? São não só análise de uma dissertação, mas assim a gente está revendo vários pontos do nosso cotidiano até, né, de trabalho. Eu acho que está sendo riquíssima. A fala de Andréia agora, né, mencionou pontos assim que são realmente estratégicos para repensar até a estrutura do trabalho, enfim, mas nada, como ela até colocou, você faz agora, assim, tal. Ela não tem 90 dias, então vai dar, né, para fazer muita coisa. Então, eu já passo a palavra, agradeço imensamente a Andréia e passo a palavra para a Elaine para fazer alguns comentários de questões que a Andréia realmente ficou curiosa. Eu até anotei aqui que tem coisas que ela quer saber
né, de respostas. Então, se você não lembrar, talvez seja o caso de eu falar. Não, primeiro a questão do objetivo, né, que eu acho que ficou claro, né, Elaine? Liga o microfone. Uhum. Sim, sim, ficou bastante claro. Eu agradeço a Andrea pelos apontamentos com relação ao meu trabalho, sempre muito pertinentes. E com relação, acho que eu vou responder de trás para frente, fica mais fresco assim para mim. Pronto, foi perguntado sobre o pré-teste, né? Você me perguntou que das datas, né? Aí eu aproveitei, eu fiz o pré-teste, como não teve nenhuma grande modificação na estrutura do roteiro, eu aproveitei as entrevistas que foram realizadas. Como foi só alguma modificação de uma palavra para ficar mais claro o roteiro, e não foi assim nenhuma grande modificação no conteúdo que refletisse nas respostas, foram aproveitados os pré-testes realizados, certo? Aí você me perguntou por que a entrevista, por que não foi feito um questionário para que todos pudessem participar. Como previsto na metodologia, né, desde a qualificação, eu optei pela entrevista porque eu tive experiências anteriores não positivas com relação ao retorno do questionário. Ou seja, se minha proposta fosse aplicar um questionário com todos, eu não atingiria nem 30%. E foi muito sofrido, foi inclusive em uma disciplina do mestrado. Eu vou até abrir um parênteses aqui, eu tive que oferecer chocolates para poder ter o retorno que eu precisava para não perder o prazo de entrega do artigo. Então, eu optei pela entrevista, além de ser assim, eu poderia conseguir dados mais robustos, né, com as respostas dos entrevistados. Uma entrevista face a face é muito mais rica do que eu obter uns dados através de um questionário, certo? Então, foi por esse motivo aí. Já pensando num baixo retorno das respostas, eu optei pela entrevista semi-estruturada, né, com a parte fechada, voltada para o perfil do entrevistado, e as questões abertas, certo? Com relação ao capital intelectual, que eu né, coloquei lá a citação, mas eu não me aprofundei realmente. É uma observação que eu vou acatar como as demais, né, que foram sugeridas por você, vou me aprofundar, e também com relação às demais observações, com relação ao objetivo geral, a mudança aí para a questão da proposição, né, a proposta do banco de competências, e as demais modificações, né, recomendadas no referencial teórico, alinhadas, né, com as sugestões da professora Marta. E eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi, assim, no geral, aos seus questionamentos. Espero ter sido clara, mas se eu não tiver sido, aí a gente vai discutir em outros momentos. Acho que é isso. Eu acho que a Andrea está satisfeita com essas primeiras respostas. Sim, Luciana, eu acho que ela me pontuou muito bem, né? Realmente a gente tem que pensar na execuibilidade do instrumento, né? E se você já tem essa experiência que o questionário ia lhe dar muito mais trabalho do que soluções, né? Foi bem pontuada a entrevista. Aí o que eu não entendi também foi porque você não colocou alternativas com as habilidades, entende? Em vez de deixar aberto. Entende? Tipo assim, eu fiquei pensando, se isso não gerou mais trabalho para o informante e mais trabalho para você, se você fez essa reflexão. Ou não? Eu tive bastante trabalho na parte, né, de inscrição nas categorias. Me deu bastante trabalho, muito trabalho, porque, né, 15 entrevistas, analisar cada resposta. Isso. Mas, assim, eu procurei deixar a parte aberta realmente para ter uma percepção maior, embora eu tenha colocado lá nas perguntas pequenas descrições do que seriam competências profissionais, mas, assim, eu fiquei... Atendeu ao que foi proposto, embora muito trabalho eu tive. É isso. Tá bom, Elaine, muito bom. Parabéns.
Agradeço mais uma vez a professora Andréa, e eu já estava aqui pensando que esse roteiro, com essa descrição mais detalhada, pode ser acrescentada até no instrumento, que como vai ser reformado, por exemplo, eu gostei muito dessa perspectiva do alinhamento, por exemplo, pegar o que seria uma proposição para futuros trabalhos e já levar para o seu, nesse ponto, e aí nessa descrição mais pormenorizada, pode sim ter essa modificação. E realmente é uma proposta, e quanto mais viável, né, mais fácil dela ser aceita pela Sinful, que já é, né, a gente sabe, muito ocupada e muito difícil de implementar, né, as propostas, mas tendo a mastigação já feita com mais detalhe, eu acho que fica bom. E aí atende essa perspectiva que a Andrea bem colocou, né? É claro que a proposta da entrevista, na entrevista é para ver se a pessoa até se reconhece, mas a gente não pode criar essa expectativa também, né, de um modo geral. Então, à luz da literatura, a descrição, eu acho que fica uma solução perfeita na intervenção, na proposta de intervenção. Antes de passar agora para uma outra sala, eu vou só fazer um breve comentário dessa trajetória de Elaine, né? Desde das disciplinas, enfim, a dedicação que eu acho que todo mundo que conhece Elaine, os colegas de trabalho que estão aqui prestigiando essa apresentação, e eu e a Andréia conhecemos bem, a professora Marta, que conheceu a partir da qualificação, já percebeu, né, essa seriedade com que a Elaine encara o trabalho, a pontualidade, né, e os ouvidos muito atentos a tudo que a gente fala. Então, isso foi uma característica assim que me foi um presente. A Elaine foi realmente um presente dado, né, nessas distribuições que a gente, né, fica louco, porque às vezes tem trabalhos que atiram para todos os lados e a gente fica ali meio angustiado porque o aluno entrou, mas a Elaine veio como assim um presente, foi um anjo que chegou caladinha, apresentou tudo, fazia tudo na hora certa. Ontem a gente ainda conversou, mas não deu para ensaiar, por minha culpa, por minha culpa, mas Elaine, mesmo com nervosismo, apresentou bem. Então, assim, Elaine, parabéns, viu a trajetória acadêmica junto com a vida que a pessoa tem, trabalho, família, é meio difícil, às vezes, comungar, mas mesmo nesse turbilhão que foi, porque Elaine entrou junto com a pandemia, então foi um período, assim, bem angustiante, mas ela cumpriu lindamente essa trajetória, né, aos meus olhos, e eu acho que da banca também.